Já conseguiram achar? Romanos 12, versículo 11. Nós estamos falando sobre o que esse mês? É isso aí, Espírito Santo. O que diz aí no versículo 11? Diz o seguinte, você já leu, mas nós vamos ler de novo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Que versículo legal, né? Bonito, interessante de se estudar. Porque ele fala o seguinte, olha, não sejais vagarosos no cuidado, porque, como diz o ditado aí fora, todo cuidado é pouco. E o que ele está falando aqui logo em seguida? Mas sede fervorosos no Espírito. Quem esteve aqui semana passada? Nós falamos sobre o quê? Eu estive aqui com vocês. Sobre não instigar o Espírito Santo, não é isso? Você não deixar a chama do fogo de se apagar. E nós estamos vendo aqui agora que sedes fervorosos no Espírito. Então, além de você não deixar a chama se apagar, você tem que ser o quê? Fervoroso. Olha que coisa interessante. Deus está aqui falando através do apóstolo Paulo, em Romanos, na carta de Romanos, falando, olha, nós precisamos ser fervorosos. Nós precisamos ser pessoas que oram ao Senhor, pessoas que se dedicam, pessoas que, quando acontece alguma coisa, ela está pronta à batalha. Quando tem alguma coisa acontecendo, o diabo se levanta, eu já estou pronto. Por quê? Eu sou fervoroso. Eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu estou pronto para o que der e vier, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Isso é uma pessoa fervorosa, uma pessoa de oração, uma pessoa que acredita, que tem fé em Deus. É isso que ele está falando. Porque as coisas do mundo vão tentar nos esfriar na fé. Elas vão sempre tentar nos tirar do eixo. Nós temos um caminho. Eu sempre falo nos meus cultos que Deus tem um caminho para cada um de nós. A nossa história está preparada pelo nosso Senhor. Que Ele fala que desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos. E ali nós temos uma história a percorrer. Então, se todos nós temos a história a percorrer, mas sempre o diabo vai tentar nos tirar do caminho do Senhor. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho de Satanás. Nos tirar do caminho, nos tirar daquela bênção que Deus tem para nós, nos tirar do caminho da salvação que Deus preparou para nós. E o diabo se levanta, mas se nós somos pessoas fervorosas, pessoas que queimam, que ardem, pessoas que estão ali sempre buscando ao Senhor, o diabo não vai poder tocar em você. As coisas que vão acontecer não vão chegar até você, porque você é uma pessoa que ora, uma pessoa fervorosa, uma pessoa que se dedica a buscar ao Senhor. Por isso que ele está falando aqui, ó, não sejais vagarosos no cuidado, porque você tem que cuidar. Você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, às coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque se nós não tomamos cuidado com as coisas que estão acontecendo, nós não vamos ser fervorosos. Porque se nós achamos que qualquer jeito que eu vou viver, tá bom, né? Deus aceita. Qualquer maneira que eu me importar aqui, está bom. Deus não vai reclamar comigo porque Deus me entende. É assim que funciona? Não, né? É isso que ele está falando. Cuidado. Mas também, sede fervorosos. Não é a questão de você apenas ser uma pessoa que ora. É ser uma pessoa em chamas para com Deus. É ser uma pessoa que busca o Senhor incessantemente. Que não para. Que está sempre ali dedicado a aprender mais de Deus. Uma pessoa que está sempre ali dedicado a entender mais de Deus. Muito bom vocês virem ao culto, aqui é maravilhoso estar na casa de Deus, mas também você pode fazer na sua casa. Você pode fazer um culto na sua casa com a sua família. Olha que coisa interessante. E Deus vai te usar. Mas para isso acontecer, você tem que estar fervoroso, tem que buscar ao Senhor. Porque onde você estiver, Deus vai estar com você. O Espírito Santo de Deus vai estar na sua vida.
Você tem que entender que você tem que ser fervoroso no espírito. E conforme eu falei antes, o diabo sempre vai tentar tirar você desse caminho. E é aí que está o problema. Quando você tentar, talvez, já viu as coisas acontecem assim, você marca de vir na igreja, é um culto especial, olha, você não pode faltar. Parece que alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece que vai tentar te atrapalhar, é alguém que passou mal da família, é alguma coisa, tudo para não deixar você vir na igreja. Por quê? O diabo sabe que se você buscar a Deus, se você for um crente fervoroso, as coisas acontecem, as coisas estão ao seu lado. E ele vai tentar sempre te tirar do eixo, tirar do caminho. Deus preparou um caminho. Nós temos que andar por ele se nós quisermos alcançar as bênçãos que Deus tem para nós. E eu não falo só de bênção material, dinheiro, não é isso. A própria salvação é a bênção na sua vida. É a maior bênção que você pode ter é a salvação. Porque não adianta nada, você concorda comigo? Vai adiantar alguma coisa você ter muito dinheiro, chegar lá na porta do céu, você não entrar? Então a principal bênção na sua vida é a salvação. Mas ele está falando aqui, olha, sede fervorosos. Sede muito fervorosos. Vocês lembram? O Espírito Santo é o batismo de quê? Você lembra? Vamos ler lá em Mateus 3, para não ter dúvida. Mateus 3:11. Aqui estava João Batista falando. Mateus 3:11. Está aqui João Batista falando sobre o que iria vir, que era maior que ele. Diz o seguinte, e eu, versículo 11, Mateus 3:11, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é o quê? É mais poderoso ainda, olha só que coisa interessante. É mais poderoso do que eu, e não sou digno de quê? E ele vos batizará com quê? Olha só que coisa interessante. Então ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por que Paulo está dizendo para nós sermos fervorosos? Que quem é batizado com fogo, com o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa fervorosa. A não ser que ela esteja, igual eu falei semana passada, deixando a chama do seu candelabro se apagar. O candelabro acendia com o quê? Com fogo. O fogo simbolizava ali o Espírito de Deus naquele lugar. A não ser que você está deixando a luz de Deus se apagar. Lembra que nós lemos lá em 1 Samuel que a luz de Deus estava se apagando, o candelabro estava se apagando, cada vez mais Deus não estava falando. Você lembra disso? Mas você vê que ele fala aqui, olha, é um batismo com o Espírito Santo e com fogo. É para nos acender. É para nos manter animados, para nos manter com a chama de Deus viva. Não é somente para você falar assim, eu tenho o Espírito Santo, legal. Não. É para ser uma pessoa para cima, uma pessoa que guerreia, uma pessoa que está ali sempre disposta. É uma pessoa que está sempre pronta. Por isso que ele fala, olha, sede fervorosos. Que sem o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir ser fervoroso? Não vai, né? Você não vai conseguir. As coisas talvez não vão caminhar, você vai desistir no meio do caminho. Chegar na situação, você vai olhar assim e falar, mas até aqui eu vou, mas passar para o lado de cá eu não consigo mais. Por quê? Está faltando uma coisa. O que é essa coisa? É o algo mais precioso para você. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quando ele chegar até você e se derramar dentro de você, você será totalmente diferente. A sua vida será diferente. As coisas que aconteceram antes não vão se importar mais. Por quê? Você será diferente. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre sua vida e vai mudar totalmente a sua vida. O que você sabe e entende
Deus vai abrir seus olhos para outras coisas que você jamais imaginou abrir. Porque Deus quer derramar dentro de você o Espírito Santo e o fogo de Deus. E o fogo purifica o quê? Purifica tudo, né? Muitas pessoas, quem está perdido na mata aí, usa o quê para se clarear? O fogo, né? Até, você já viu aqueles programas de sobrevivência que o pessoal vai, eles pegam a água, tem que ferver antes, né? Tem que ferver para poder tomar. Eles vão lá, ferve, por quê? Para purificar a água, tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vai fazer mal a eles. É do mesmo jeito na nossa vida. Quando o fogo de Deus desce, ele tira tudo aquilo que não faz sentido para nós. Ele tira tudo aquilo que talvez está machucando você, que talvez é um problema que você está sentindo, é uma mágoa no seu coração. O Espírito Santo de Deus pode tirar. É um problema de saúde. O Espírito Santo de Deus pode tirar, porque quando o fogo descer sobre você, como eu falei, a sua vida será diferente. Mas temos que entender essa composição que Deus está dizendo. João Batista está falando, olha, eu vos batizo com água para arrependimento. Você se arrependeu? Maravilha, glória a Deus. Mas Deus tem algo a mais para você. Que Ele fala, olha, o que vem depois após mim é muito maior. Não é a mesma coisa. É muito maior, não é nem um pouco. É bem maior. E é isso que Ele está falando, olha, e Ele quer, Ele está aqui. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias, de levar as suas sandálias. Por quê? Ele pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Deus vai fazer isso na sua vida hoje. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que chegou aqui, está desde o início do primeiro dia de julho, falando assim, eu quero isso, eu preciso disso. E Deus vê a sua oração, Deus vê o que você pede, Deus vê, Deus está olhando para você. E aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto ora, vai acontecer hoje. Você tem que estar animado com isso. Você tem que estar feliz com isso. Porque Deus vai te dar hoje o bem mais precioso da sua vida. E quando Ele entrar dentro de você, a sua vida será totalmente diferente. As coisas vão melhorar de uma tal forma que você não tem noção. Por quê? Quando o fogo de Deus entra, todo mal sai. O fogo não fica no mesmo lugar que as trevas, irmão. O fogo não fica no mesmo lugar que as perdições da vida. Não fica. Você não vai sentir mais vontade de fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. Por quê? Esse fogo dentro de você vai acender algo diferente. Que você nunca experimentou. Então vocês falam assim, mas eu já experimentei, mas estou igual semana passada, o fogo está fraquinho. Mas hoje Deus vai acender dentro de você um fogo, uma chama viva do céu, que você não tem noção do que Deus vai fazer com você hoje. Você tem que estar buscando, você tem que estar animado, tem que estar feliz. Deus quer que você hoje seja uma pessoa fervorosa, uma pessoa que luta, uma pessoa que ora, uma pessoa que se dedica. Não adianta, não vai adiantar você falar assim, não, mas eu quero o Espírito Santo, mas depois que eu receber ele já está bom, né? Vai adiantar alguma coisa? Não, né? Por quê? Nós temos que ser fervorosos. Você não recebe o Espírito Santo para ficar da mesma maneira que você estava antes. Talvez o Espírito Santo é a única coisa que está faltando na sua vida para ela decolar de uma tal maneira que você não imagina. Talvez a sua família está até hoje precisando de você, mas você não estava preparado. Mas o Espírito Santo hoje vai te preparar. Você vai ser um fogo de Deus na sua casa. O Espírito Santo, quando entrar dentro de você, fará coisas diferentes. Você tem que dedicar, você tem que saber, entender que você buscando a Ele, a sua vida será transformada. Sede fervorosos em buscar o Espírito Santo de Deus. Ele quer completar você, Ele quer fazer parte da sua vida. Deixe Ele entrar. Tem gente até que tem medo, né? Porque não sabe, não conhece. Você está pensando, é fogo mesmo? Vai jogar álcool em mim? Não é assim não, calma. Mas você vai saber que você vai estar pegando fogo por dentro, porque o Espírito Santo vai te pegar de tal maneira, você vai ver a diferença hoje. Deus quer te batizar com fogo. O fogo purifica todas as coisas. O fogo te coloca em lugares que você jamais imaginou estar.
Porque ele te leva, ele te coloca, ele faz você entender e compreender aquilo que você não estava enxergando. Porque aonde tinha trevas, a luz estava fraca. Não tinha quase luz. O mal estava ali. A doença estava ali. As situações da vida estavam ali. Mas o fogo de Deus abre os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, quando desce sobre você, tira as escamas dos seus olhos para você enxergar aquilo que você não enxergava antes. É isso que o fogo de Deus faz. Ele abre saídas que você não enxergava antes. Quantos aqui já não tiveram caso de você chegar a certo ponto e não vão conseguir mais sair dele? Até que Deus fala assim, olha, não é por aí, é por aqui. Aí você fala assim, mas como é que eu não vi isso antes, né? Como é que eu não estava atento para isso antes, que eu não vi que estava bem aqui a solução? É porque às vezes o diabo está cegando. As trevas nos cegam, mas o fogo de Deus, ele vem para nos libertar. Quer ver algo interessante? Gálatas 5. Livro de Gálatas. Antes de Efésios, depois de Coríntios. Gálatas 5,16. Já acharam? Tão rápido, né? Tão fervorosos, querendo mais de Deus. Diz o seguinte, digo, porém, andai em o quê? E não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Já imaginou algo assim? Na sua vida é assim, talvez? Você está desse jeito? Como assim? Lembra que Paulo diz lá em Romanos, sede o quê? Fervorosos, né? Mas às vezes quando você pega a Bíblia, fala assim, eu vou ler que hoje, olha, vou ler o livro todo, vou fazer, que olha que vontade. Quando você começa a ler, dá um sono, né? Você começa a ler, começa a fazer ali, começa a dar um sono, começa a acontecer algumas coisas, você vai indo, fala, não, vou ler mais não, vou deixar para lá. O que é isso? É a carne. A carne vai sempre lutar contra o Espírito. Talvez você queira fazer, você quer fazer, mas se você não estiver fervoroso, não estiver pegando fogo ali, a carne vai ser mais forte. E a carne vai sempre nos atrapalhar de andar no caminho de Deus. Às vezes não é nem Satanás, é a nossa carne mesmo. A nossa carne que nos leva para o sentido que, contrário de Deus, ele fala que andar em espírito que não cumprir a concupiscência. Para nós não cumprirmos aquilo que a carne está falando, nós temos que andar em espírito e sermos fervorosos com Deus. Senão, no momento que você chegar para orar, fala assim, eu vou orar hoje, olha, vou fazer uma vigília, eu estou animado hoje, amanhã no trabalho, vou fazer uma vigília aqui em casa. Começa às 11 horas, né? 11h20, já meio que dormiu já no travesseiro, já estava ali orando, já desanimou, né? Já ficou entristecido ali já, fala assim, eu vou dormir, que eu estou cansado. Por quê? A carne, se nós deixarmos, ela fala mais alto. Se nós não lutarmos contra ela, nós não tomarmos cuidado de vigiar, de estar ali atento, ela fala mais alto. E nós não vamos conseguir nunca sermos fervorosos com Deus, fervorosos em buscar o Espírito Santo. Nós não vamos conseguir. A carne vai sempre tentar nos tirar do caminho, vai sempre tentar falar com você, não precisa não, olha, é fanatismo, né? Não precisa fazer essas coisas. Só de você fazer aqui, tá bom, você já leu já um versículo, já tá bom demais. Para que vai fazer isso, né? Não precisa disso tudo. Não é assim que às vezes acontece? Ou acontece só comigo? Né?
Porque as pessoas, às vezes, nós chegamos de fazer, a vontade tem, mas a carne, às vezes, quer falar mais alto. Às vezes, nós estamos com uma preguiça, né? Está até bem, mas começou a ler um livro que fala de Deus, as coisas mudam. E nem o pastor Carlos fala que, geralmente, para assistir um filme, 2 horas vidrado, né? Você fica ali atento, olha, está acontecendo. Que coisa maravilhosa, olha que filme. Que coisa legal de assistir. Mas vamos ler uma Bíblia 2 horas. Nossa, Deus, não dá não. Meu Deus do céu, muito tempo lendo, né? Que coisa, nós vamos ler isso tudo. 2 horas lendo, é muita coisa. É assim que a carne fala. E a carne vai sempre batalhar contra o Espírito. Se nós queremos ser fervorosos, nós temos que batalhar, ela se opõe. Elas não estão andando junto, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Elas andam em caminhos separados. Nós temos que entender e colocar na nossa cabeça que nós temos que andar fervorosos em espírito. Se nós não conseguimos, não andamos, Deus não tem como nos abençoar. Hoje é o domingo da bênção. Deus quer derramar sobre você uma bênção hoje. Mas nós temos que orar a Ele, ser pessoas fervorosas que oram a Ele, que buscam a Ele, deixando as concupiscências da carne de lado para andar e fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos isso no nosso coração, a nossa vida se transforma. Porque Ele fala, olha, andar em espírito, que se você andar, você não cumpre. Não é isso que Ele está dizendo? Andai e não cumprireis as concupiscências. Então é somente você o quê? Andar. É fácil andar em espírito? Não, né? Nem um pouco. É difícil. Mas Deus te capacita para isso. Mas você tem que buscar a Ele fervorosamente. Você tem que buscar, decidir no seu coração e falar assim, não, a partir de hoje eu vou ser um crente fervoroso, um cristão que ora, uma pessoa que se dedica em orar. Eu quero, tenho essa vontade dentro de mim. Nós temos que ser fervorosos no Espírito Santo. Buscar esse batismo com fogo. Que quando o fogo de Deus se acender dentro de nós, que ele jamais apague. Que ele seja uma luz dentro de nós. Que ele seja uma luz dentro da nossa casa. Você já imaginou? Pensa na sua casa. Faltou energia. Tudo escuro. Aqui em Cuiabá até que não falta tanta energia, né? Aqui é difícil. Mas lá no Rio, misericórdia. Lá falta energia demais. Belém também faltar. Belém chove muito. Aí direto tem algum probleminha com a energia, né? Lá é a Celpa. Falando mal da Celpa aqui ao vivo, olha só que coisa interessante. Mas lá falta energia. Aqui não falta tanto, não. Mas você imagina na sua casa. Você está lá no meio da sua casa, no meio da sua sala. Faltou energia. Aí você fala assim, eu vou iluminar. Aí você pega uma velinha, sabe aquelas velinhas pequenas? Aí você vai lá, acende, né? Aí coloca lá no meio da sua sala uma velinha. Vai fazer diferença? Não, né? Não vai mudar em nada, né? Você vai enxergar ali, você vai colocar a velinha ali, pertinho, para conseguir enxergar as coisas, porque está tudo escuro. Mas tem uma velinha. A velinha está ali. Clareando um pouquinho que ela pode. Mas se você pegar uma lâmpada maior, você vai conseguir enxergar mais, né? Mas se você conseguir acender a luz na sua casa, a energia volta. Você enxerga muito mais, né? É essa energia que Deus quer colocar dentro da sua vida. É o fogo dele. Ele quer colocar essa luz dentro da sua vida. Que quando você acender, você vai enxergar tudo bonitinho. Você vai poder olhar para o lado e falar assim, não, está aqui, ó. Eu estou enxergando, estou vendo. Não é mais somente aquela velinha pequena. Você se esforça para enxergar. Não. É a própria luz de Deus. Que você vai conseguir enxergar aquilo que você não está enxergando antes. Mas para isso nós temos que deixar as nossas vontades de lado. As nossas cobiças de lado. Aquilo que nós tanto desejamos de lado. Para fazer o quê? Andar em espírito com Deus. Deus tem coisas para você melhor do que você imagina. Que às vezes nós estamos como uma certa vez uma pessoa que fala assim, ela quer uma casa, mas ela fala assim, não, aquela casinha tá bom para mim já, né? Aquela casinha ali, ó, 100 mil reais, tá bom.
Eu não tenho casa, então a casinha está bom. Se Deus me der uma casinha, já está bom. Sendo que ela nem imagina que Deus quer dar muito mais para ela. Mas para ela, uma casinha está bom. Você está limitando o agir de Deus na sua vida. Porque Deus tem coisas grandes para você. Mas talvez nós não enxergamos porque nossos olhos estão fechados. As escamas estão nos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Por quê? Nós estamos olhando com nossos olhos carnais, a nossa carne mostra somente isso. Por isso que ele fala, andar em espírito, que quando você estiver em espírito, você vai conseguir ver as mesmas coisas que eu vejo para você, o que eu tenho para você. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Se você andar em espírito, você consegue ver as coisas que eu tenho preparado para a sua vida. E não é coisinha pequena, não é casinha, não é carrinho. É coisas grandes que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Quando você começa a entender e compreender e andar em espírito, as coisas acontecem. Deus tem uma bênção para você hoje. O tamanho dela depende de você. O que você está buscando de Deus? O que você está orando a Deus? O que você dedica a Deus? Não limite o agir de Deus, porque nós vamos orar por você. O fogo de Deus vai entrar na sua vida. Mas para ele fazer a diferença, você tem que ser uma pessoa fervorosa. Uma pessoa que busca. Uma pessoa que está ali sempre presente, falando assim, eu quero mais, eu busco, eu preciso de mais de Deus na minha vida. Uma pessoa decidida. Uma pessoa que entende, compreendeu que o agir de Deus vai ser grande se você for uma pessoa que busca Deus. Quer ver algo interessante? Eu tenho certeza que o mundo já conhece, mas Apocalipse 3. Tenho certeza que já ouviu o pastor Carlos falar aqui, dia de domingo, sobre isso. É uma carta à igreja de Laodiceia. Diz o seguinte, já acharam? Apocalipse 3,15. Diz o seguinte, eu sei as tuas obras, que nem és frio, e o quê? Nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és o quê? Morno. E não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa pesada. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és o quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Que coisa, né? Que mensagem pesada para a igreja de Laodiceia, que serve para nós no dia de hoje. Para quem não sabe, Laodiceia era uma cidade que naquela época era uma grande cidade, uma boa cidade. E aqui ele fala o quê? No versículo 15, 17, que ele fala que é pobre, é cego e é nu. Laodiceia é conhecida por ser uma cidade que estava começando a prosperar. Uma cidade que estava começando a enriquecer, uma cidade boa. É que nem a cidade do Mato Grosso, que é a cidade boa, do agronegócio, coisa enriquecendo, coisa de Deus. Mas a cidade de Laodiceia começou a enriquecer. E a igreja de Laodiceia também, do mesmo jeito, começou a enriquecer também. E ele fala aqui, olha, pobre e cego. A cidade de Laodiceia foi conhecida como a principal entre a cura dos olhos. Já existia oftalmologista naquele lugar. Foi um dos primeiros lugares do mundo a ter oftalmologista trabalhando ali para melhorar a visão das pessoas. Então as pessoas começaram a enxergar melhor, porque elas iam a Laodiceia e os médicos dali daquele lugar ajudavam elas a poder enxergar melhor. Então ele fala pobre, cego e nu.
Laodiceia era como se fosse hoje Paris, Roma daquela época. Por quê? Tinha esse negócio de moda, essas coisas de moda, esses desfiles de moda, a moda estava naquele lugar. É como se fosse Roma, né? Hoje em dia eu acho que é Roma, Paris, não sei onde que é. Nos Estados Unidos também tem bastante. Eles falam capital da moda, né? Por aí que tem. Que as pessoas vão lá, passarela, aquele negócio todo vocês conhecem. Mas Laodiceia também estava conhecida por isso. Então Laodiceia começou a se atentar para pobre, cego e nu. Por quê? Eles achavam que era rico. Porque as finanças estavam boas, a cidade estava crescendo, mas era pobre. Eles tinham oftalmologista, as coisas estavam acontecendo, nós estávamos enxergando melhor, mas estava cego. Por quê? Eles não estavam vendo que estavam saindo do caminho de Deus. E eles estavam nu, porque eles acharam que era roupa bonita. Era coisa bonita que eu podia me vestir. Agora nós somos a capital da moda, nós estamos vestindo bem. Mas eles estavam nu. Por quê? Eles não estavam enxergando que Deus já não estava com eles. Que a igreja ali já não estava já prosperando como era antes. As coisas não estavam acontecendo. E é assim que nós estamos às vezes, nós estamos mornos diante de Deus. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo. Porque nós passamos a olhar as outras coisas. Passamos a enxergar as outras coisas. E não enxergamos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar. Porque ele fala o quê? Olha, pegue ouro, compre ouro reprovado no fogo. O que eu provei, o que eu fiz, passe para esse fogo. E coloque vestes novas, vestes limpas, vestes brancas, para que vistas. É isso que Deus quer de nós. Que não nós mais olhemos como fosse um pobre, um cego e nu, mas andemos em espírito para andar em santidade com Deus. Para andar fazendo a vontade do Senhor. Porque Deus tem algo a mais para nós. Nós vamos ler daqui a pouco, mas você lembra do apóstolo Paulo? Era um homem que perseguia os judeus, os cristãos. Ele estava perseguindo, estava querendo matar, prender, jogar aos leões. Por quê? Seus olhos estavam fechados. Ele não enxergava o que estava acontecendo. Ele entendia da Bíblia? Entendia muito. Até mais que os cristãos que estavam naquela época. Paulo era letrado. Paulo era um homem sábio. Sabia de Gênesis a Deuteronômio de cor e salteado. Você poderia perguntar a ele que ele saberia. Não precisava nem ler. Então, Paulo sabia o que era. Mas estava com seus olhos fechados, não enxergava. Por quê? Não estava ainda em espírito. Não estava ainda com o fogo de Deus na vida dele. Quando você coloca o fogo de Deus na sua vida, você começa a enxergar aquilo que está atrapalhando você de vencer. Como foi com Laodiceia aqui. João está aqui falando, é uma carta à igreja de Laodiceia para que vocês enxerguem. Porque Deus quer estar com vocês, mas às vezes nós que não estamos dando a oportunidade dele estar. Porque nós não estamos enxergando. Mas quando nós começamos a enxergar, ele nos dá tudo o que nós precisamos. Amém? Para nós encerrarmos, Atos 9. Nós já vamos encerrar, fazer oração. Versículo 1. Atos 9, 1. Diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos. Aonde? Então você vê, né? Saulo dava o quê? Saulo de Tarso, Paulo, estava fazendo o quê? Querendo uma carta para ir até Damasco fazer o quê? Prender. Você viu o que ele chama? Seitas, né? Está vendo parte da seita. Por quê? Olha o que ele estava falando, tá? Seita.
O que eles seguiam Jesus é fazer o que era seita, não era certo não, estava errado isso aí. Porque Paulo não estava enxergando ainda, Paulo não estava vendo. Paulo estava com os olhos vendados, olhos fechados. Conduzisse homens e mulheres a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que o quê? Me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Já imaginou algo interessante? Então nós temos Saulo, que queria prender os cristãos, que faziam parte, que ele achava de uma seita, que era contra os judeus, que era contra tudo. Nós temos que prender e matá-los. Que coisa horrorosa de Paulo, né? Já pensou algo assim? E você chegar e falar assim: eu vou lá, me dê uma carta aí, que quanto mais eu tiver, mais eu mando para cá, nós prendemos, jogamos dentro com os leões aí, com os crocodilos que tinha naquela época, eles faziam assim. Você pensa que a morte era como nesses cristãos? Você lembra, né, das arenas, jogava os cristãos ali para leão devorar, tigre, é desse jeito. Era coisas horríveis. E Saulo estava ali ajudando a fazer isso. E você vê que ele fala: olha, Jesus fala para ele: para que você está me perseguindo? Mas você vê, ele não estava perseguindo Jesus. Estava perseguindo um cristão, né? Na teoria dele eram os cristãos. Mas mal ele sabia o que estava por trás deles. Que era quem? Jesus. Que ele fala: olha, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, né? O que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se de terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eles que está o quê? O que Saulo estava fazendo? Orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o seu nome. Lembra que nós estudamos sobre a carne e o espírito? Ananias viu o que aqui? A carne, né? Ananias parou: peraí, não é aquele Saulo? Aquele que tem a carta para matar? Sabe como é que é, né, Senhor? Tô quieto aqui, Senhor. Para que mandar lá no Saulo, né? Eu tô quieto aqui na minha casa, orando ao Senhor. O Senhor manda ir lá com Saulo. Não tinha outro, não, para orar assim, para receber a cura, né? Mas Deus está falando o que para ele? Vá até Saulo. E vamos continuar lendo. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Então Ananias parou de observar pela carne, andar pela carne, porque a carne dele dizia para ele que não ir, né? Porque se eu for, vou ser morto. Mas Ananias escolheu andar em espírito e obedecer a Deus. Porque Ananias também era um homem fervoroso, porque se não fosse fervoroso, irmão, não iria. Você imagina, você vai para onde alguém tem uma carta para te matar? Ainda mais naquela época, você não iria. Mas quando você está com Deus, você confia em Deus, você é fervoroso, você vai, mesmo que você pareça difícil, complicado, mas você vai. Porque você sabe que Deus está com você. E não importa as consequências, Deus vai estar junto.
E Ananias foi, e entrando na casa, fez o quê? Impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes o quê? A ver. E seja o quê? E após isso, o que aconteceu? E logo o quê? Tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E recuperou o quê? A vista. E em seguida o quê? Levantando-se, foi o quê? Olha que coisa maravilhosa. Paulo estava fazendo o que nessa hora? O famoso Saulo, ou Paulo. Ele estava o quê? Orando ao Senhor. Ele estava já pedindo ao Senhor uma ajuda. Pedindo ao Senhor algo que ele pudesse fazer para sair daquela situação. Deus manda Ananias. E Ananias, ao orar por ele, para que fosse cheio do Espírito Santo, o que aconteceu com ele? Lhe caíram as escamas dos olhos. Então, um homem que não enxergava, começou a enxergar. Por quê? Foi cheio do Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus desceu. O fogo de Deus desceu e queimou aquelas escamas que estavam atrapalhando ele de enxergar. Mesma coisa que Deus quer fazer com você hoje. O fogo de Deus vai descer na sua vida e vai tirar toda aquela doença que está atrapalhando de viver a saúde perfeita. Porque o Espírito Santo de Deus é fogo e é um fogo consumidor. Ele consome aquilo que te atrapalha de vencer. Ele consome aquilo que está te consumindo por dentro na sua saúde. Esse é o fogo de Deus. O fogo de Deus quer descendo sobre sua vida hoje, vai te curar, vai te libertar. Vai tirar aquilo que está te atrapalhando de enxergar, as escamas estão fechando os seus olhos, mas hoje Deus vai abrir eles. Você vai ser cheio hoje. Você vai entender e compreender que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Você vê que ele fala, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Deus quer recuperar você hoje, naquilo que você está precisando. Se é um problema que você está sentindo, uma dor, Deus vai levantar você hoje. A dor vai sair. Por quê? O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida e vai mudar totalmente. O Espírito Santo de Deus quer entrar na sua vida hoje. Você vê que Ananias, impondo-lhe as mãos, ele recebeu. Orou a ele e ele recebeu. Nós hoje vamos impor as mãos sobre vocês. Mas queira no seu coração. Você viu como é que Paulo estava, né? 3 dias sem comer e beber. Paulo estava o que fazendo? Orando. Estava fervoroso. Estava pedindo. Ele queria uma solução. Ele não queria ficar daquele jeito. O que você quer hoje? Você quer continuar da mesma maneira que você está? Ou você quer mais de Deus? Você quer o fogo de Deus na sua vida? Você quer o Espírito Santo de Deus no seu lar, na sua vida? Você quer esse fogo de Deus hoje? Você quer que o Espírito Santo de Deus derrame sobre você algo que nunca derramou? E Deus vai derramar sobre você hoje. O fogo de Deus está aqui hoje. Está aqui desde a hora que você chegou. Você só não estava vendo ainda. Mas Deus vai abrir seus olhos hoje. E o fogo de Deus vai entrar na sua vida. Vai te limpar. Porque você viu, né? O fogo purifica. O fogo tira as trevas. O fogo purifica de todo mal. Deus quer fazer você purificar. Deus quer te fazer novo. Deus quer te encher do fogo dele. Você vai ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa que busca, uma pessoa que anseia por mais de Deus. E ele quer derramar sobre vocês esse fogo agora. Você jamais será o mesmo. Creia nisso, entenda isso. Quando puser as mãos sobre você, você não será mais o mesmo. Queira, como Paulo foi. Ele andava perseguindo os cristãos. Mas quando o fogo de Deus entrou na vida dele, ficou curado. E além de ficar curado, tornou discípulo do Senhor.
O que ele perseguia, ele se tornou. Você imagina que Saulo um dia se pensou que ele seria, por ele, imaginar do lado contrário? Saulo jamais pensou isso. Às vezes tem uma coisa que Deus quer fazer com você que você jamais imaginou, jamais pensou. Mas é porque você não está enxergando. Mas quando o fogo de Deus descer sobre sua vida, você vai enxergar. Seja um crente, um cristão fervoroso, que busca ao Senhor, que se entrega ao Senhor, e Ele vai te batizar com fogo. E Ele te batizando com fogo vai clarear a sua vida. Amém?